Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. E galera, o frio chegou, acabou nosso verão, acabou a pipoca e agora vem aqueles 6 mesezinhos aí de frio aqui em New Jersey. Seja bem-vindo, friozinho. Bom, simbora lá para a nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que ele é muito importante pra gente, pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas virem conhecer nosso canal também. Bora lá. Olá, Dani, já assisto seu canal há bastante tempo. Vim contar hoje um pouco da minha história. Meu nome é Alice, eu tenho 34 anos e sou brasileira. Até hoje eu me pergunto em que momento que a minha vida tomou o rumo que tomou. Tudo começou em Cancún, durante uma viagem de férias que eu havia planejado sozinha. Eu queria descansar, tomar sol, conhecer aquele mar turquesa e talvez a possibilidade de viver alguma aventura. Bom, no segundo dia que eu estava no bar da piscina, eu conheci Anthony, um americano alto, sorrisinho encantador, aqueles olhos claros. Ele estava com um grupo de amigos, mas não tirava os olhos de mim. Então nós começamos a conversar e a nossa química foi imediata. Aqueles dias em Cancún foram mágicos. A gente passeou, riu, dançou, ficava até tarde conversando na praia. Mas chegou a hora do fim da viagem. E ali parecia que a gente já se conhecia há anos. Mas, como toda boa história, chegou a hora da despedida. Ele voltou para Carolina do Norte, onde morava, e eu voltei para o Brasil. Pensei que tudo ia terminar ali, mas não terminou. Pelo contrário, as conversas online se intensificaram. Mensagens de bom dia, fazíamos ligações de vídeo e muitos planos para o futuro. Era como se Cancún tivesse sido só o começo. Bom, durante meses construímos algo à distância. E eu, tomada pelaquela paixão, curiosidade, eu decidi que eu iria até a Carolina do Norte para conhecer Anthony e conhecer a vida dele de verdade. Então, Alice estava ali decidida a levar esse namoro aí pra frente. Gente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a chegada foi como um filme. Ele estava me esperando no aeroporto com flores, me abraçou, disse que estava muito feliz por finalmente me receber na sua cidade. Bom, os primeiros dias entre eu e Anthony foram perfeitos. Passeamos muito, fomos em restaurantes. A casa dele era uma casa simples, mas bem aconchegante. Eu estava me sentindo acolhida e parecia que eu já fazia parte dali da rotina dele. Ela se sentiu em casa. Mas algo começou a me incomodar. Na primeira noite que eu dormi no quarto dele, eu notei que tinha uma pequena câmera filmando na estante, perto da TV. Quando eu perguntei, ele disse que era só um equipamento antigo de vigilância que estava desligado e riu da minha preocupação. Claro que eu quis acreditar, né, gente? Eu estava apaixonada e eu não ia criar conflito ali com um homem que eu estava amando. Mesmo assim, eu estava com uma sensação estranha, não passava. Era como se a gente estivesse sendo observado, sabe? E dentro de mim, uma voz falava: Alice, tem coisa errada aí. Então eu decidi conversar com uma amiga minha no Brasil. Contei a ela por mensagem de tudo que eu estava desconfiando. Contei da tal câmera, sobre as vezes que Anthony também parecia se preocupar demais com a posição em que a gente ficava no quarto. Minha amiga desconfiou e resolveu investigar. Uma semana depois ela me mandou um link. Gente, meu coração quase parou. Era uma plataforma de conteúdo adulto. E ali, entre centenas de vídeos, estava eu. Eu no quarto de Anthony, sem imaginar que eu estava sendo filmada.
Meu chão sumiu dos meus pés. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Meu estômago embrulhou. Era como se alguém tivesse arrancado a minha alma, sabe? E me exposto ali para o mundo sem a minha permissão. Naquele instante, tudo desmoronou. Aquele romance perfeito, aquele homem que eu estava encantada, os planos para o futuro. Eu pensei, tudo não passava de uma armadilha e manipulação. Bom, naquela noite, quando o Anthony chegou em casa, eu olhei para ele e vi ele uma pessoa estranha, perigosa. E pela primeira vez, desde Cancún, eu senti medo. Eu sabia que eu tinha que agir com cuidado. Eu não queria que ele percebesse que eu já sabia. Gente, eu estava em outro país, sozinha, dentro da casa dele. E eu pensei, o que eu posso fazer? Bom, Dani, quando eu vi aquele vídeo, algo se quebrou dentro de mim. A imagem estava ali, crua, inegável. Eu vulnerável, transformada em entretenimento para desconhecidos. Anthony era um homem que eu acreditava ser meu porto seguro. E, na verdade, ele estava me expondo para o mundo sem meu consentimento. Eu não podia reagir. Eu estava na casa dele, outro país, ninguém por perto. Se ele percebesse que eu sabia, eu acho que seria perigoso. Então eu engoli o choro, forcei um sorriso e eu tentava agir como se nada estivesse acontecido. Naquela noite eu deitei do lado dele, mas eu nem preguei os olhos. Eu só pensava em sair dali sem levantar suspeitas. Na manhã seguinte, Anthony parecia o mesmo de sempre. Preparou o café, falou sobre os planos do dia, tentou me beijar, me afastei discretamente. Falei que eu estava com dor de cabeça. Enquanto ele tomava o banho, corri para o celular e voltei a falar com uma amiga minha do Brasil e disse para ela, preciso sair daqui agora. Ela me orientou a ter calma, não demonstrar medo, angústia. Sugeriu que eu começasse a juntar provas. Então eu respirei fundo e comecei a observar cada detalhe. Tinha uma câmera na estante, os fios que sumiam atrás do armário do computador e o computador dele estava sempre trancado. Ele tinha uma desculpa, sabe? Que sempre tinha uma desculpa ali para o computador dele estar trancado, parece que era um armário, não entendi direito, mas ele trancava e o computador ficava ali dentro. Bom, eu consegui mexer no celular dele por alguns minutos. E o que eu encontrei ali, gente, eram aplicativos escondidos, mensagens em inglês com homens desconhecidos, arquivos nomeados com datas, nomes, eram dezenas, talvez centenas. E não apenas meus, não. Ele já tinha feito isso com outras mulheres. Me deu vontade de vomitar. Aquele homem que em Cancún parecia encantador, na verdade, era um predador moderno. Ele usava o romance como armadilha. Decidi que eu precisava ganhar tempo. Comecei a fingir mais do que nunca. Eu dizia que estava adorando a viagem, que eu queria conhecer a cidade, que eu me sentia em casa com ele. Tudo para que ele não suspeitasse. No segundo dia, depois que ela descobriu isso tudo, ela conseguiu entrar em contato com o consulado brasileiro em Charlotte. Expliquei por alto a situação, sem dar detalhes. Marquei um horário e disse que iria lá pessoalmente. Mas tinha um problema. Como eu ia sair de casa sozinha, sem que o Anthony desconfiasse? Bom, ele falou que ia encontrar um amigo naquele dia. Assim que ele saiu, eu peguei minhas malas, juntei meus documentos e corri para um táxi. Meu coração estava explodindo. A qualquer momento ele poderia aparecer. Quando cheguei num hotel perto do centro, travei a porta e desabei chorando. Pela primeira vez em dias, eu senti que eu estava respirando. No dia seguinte, eu fui ao consulado, entreguei uns prints, links, relatos que eu tinha. A equipe me ouviu com atenção e disse que eu poderia me ajudar, pois eles poderiam me ajudar a registrar uma denúncia ali nos Estados Unidos, Mas aquilo era só o começo, gente. Eu descobri através da minha amiga e de buscas feitas pela própria equipe do consulado que Anthony, ele tinha um perfil ativo em várias plataformas de conteúdo adulto e parte da renda de Anthony vinha desses vídeos clandestinos. Não era apenas sobre mim,
tinha várias outras mulheres. Naquele momento, uma nova Alice nasceu. A Alice ingênua e apaixonada, ela morreu. A Alice levantou uma outra, ferida, mas decidida a encontrar a verdade. Eu ainda não sabia como eu ia expor aquilo, mas uma coisa estava clara: Anthony não ia continuar fazendo isso e ficando impune. Talvez, gente, muitas pessoas nessa hora podem estar pensando assim: ah, essa mulher tá mexendo com coisa que ela nem deveria. Gente, isso é muito grave. Ele filmava essas mulheres e mandava para sites eróticos, né? Sites pornô aí que ganham, né? Plataformas aí que as pessoas pagam talvez para assistir certos vídeos. Então ele monetizava esse conteúdo, porém sem autorização dessas mulheres, tá? Ele colocava esses vídeos sem autorização delas. Então vocês têm que entender, imagina como que era para essas mulheres se verem ali na internet, né? Pensando que você tá na casa do cara, numa noite de amor, com um cara apaixonado, mas na verdade o cara tá ali fazendo conteúdo adulto para sites eróticos. A gente teve uma história parecida aqui no canal. Acho que em São Paulo, lembra que a menina, acho que o cara também filmou? Não, acho que foi isso. Bom, depois da denúncia no consulado, minha vida se transformou numa mistura de alívio e terror. Alívio porque eu estava aliviada de ter contado a verdade. Terror porque eu sabia que Anthony não era um homem qualquer. Ele tinha contatos, ele sabia manipular e ele acreditava que eu ainda estava apaixonada. Durante dias, evitei contato direto com ele. Inventei que eu precisava fazer visita a alguns lugares sozinhas. Eu disse que eu ia explorar a cidade por conta própria, mas por dentro eu rezava para que ele nem desconfiasse. Bom, não era fácil. Cada vez que meu celular vibrava com uma mensagem dele, meu coração disparava. E se alguém já tivesse, né, ido lá? Se ele tivesse descoberto? Se ele viesse atrás de mim? Bom, a essa altura eu acho que você já devia ter voltado pro Brasil, amiga. Você fez a denúncia. Enquanto isso, os investigadores começaram a puxar os fios da rede de Anthony. Descobriram que ele vendia vídeos em salas privadas, plataformas de streaming clandestinas. Ele tinha não só gravações minhas, mas de pelo menos outras 4 mulheres. Algumas pareciam também turistas, outras namoradas. Talvez nenhuma delas nunca soube. Eu me sentia enjoada só de pensar quantas de nós acreditávamos naquelas palavrinhas doces, naquele sorriso, e estávamos ali na mesma farsa. Nessas noites no hotel sozinha, eu encarava o teto, eu não conseguia dormir. As imagens não saíam da minha cabeça. Eu me lembrava de Cancún, da praia iluminada, da lua, dos beijos, e depois lembrava da câmera, da traição, da minha intimidade transformada em mercadoria. Eu me senti violada, suja, como se todo mundo olhasse para mim e soubesse, já tinha visto um vídeo meu na internet. Contei tudo para minha amiga, aquela que tinha descoberto, né? Ela me escutava do outro lado do telefone tentando me acalmar. E ela dizia: Alice, isso não é culpa sua, você nem ia imaginar. Mas a culpa estava lá, martelando em cima de mim. Eu me perguntava por que eu não insisti naquela primeira desconfiança. Por que eu não fui embora antes? Bom, o medo em mim só crescia. Eu começava a imaginar que eu estava sendo seguida. Cada carro que parava na rua, cada pessoa que olhava para mim, eu ficava em pânico. Eu achava que era alguém mandado por Anthony. O consulado foi claro. Disse: volte para o Brasil quanto antes. As denúncias seriam encaminhadas às autoridades americanas, mas eu tinha que estar em segurança cercada de gente de confiança. No dia seguinte, né, eu resolvi que eu iria voltar para o Brasil. Quando eu estava no aeroporto, eu olhava para todos os lados, desesperada, com medo dele surgir de repente. Quando embarquei, o avião decolou, eu chorei. Era um choro de medo e de libertação. Ao chegar no Brasil, eu percebi que minha luta estava só começando. Eu tinha que lidar com aqueles vídeos que já estavam espalhados na internet. Eu tinha que cuidar da minha mente.
Eu ia precisar reaprender a confiar. E no fundo, uma chama ardia. Eu não ia deixar que Anthony destruísse mais vidas de mais mulheres. Eu ainda não sabia como, mas eu estava decidida a expor tudo. A minha dor não podia ser em vão. Bom, eu me sentia dividida, Dani. De um lado, a vergonha de expor cada detalhe íntimo e do outro, a urgência de impedir que Anthony continuasse enganando mulheres. No fundo, essa segunda parte gritava mais alto em mim. As investigações começaram devagar, mas logo tomaram proporções maiores. Descobriu-se que Anthony não era um amador. Ele tinha uma rede organizada. As câmeras da casa estavam conectadas a servidores que armazenavam automaticamente os vídeos. Parte do material era vendido em sites de pornografia clandestina. Outra parte distribuída em plataforma aberta sobre perfil falso. Quando me mostraram alguma das provas, eu quase vomitei. Eu não era a única. Já tinham achado 7 mulheres diferentes. Todas em situações íntimas expostas sem saber. Algumas pareciam turistas e tinha mulher que tinha até aliança na mão. A polícia americana rastreou os pagamentos. Anthony recebia dinheiro de assinantes em várias moedas. Então, eram valores significativos. Ele não era apenas um homem doente, ele era um criminoso profissional. Eu tive que prestar depoimento formal por videoconferência junto com promotores americanos. Foram horas revivendo cada detalhe, desde Cancún. Foi exaustivo, mas era necessário. As autoridades explicaram que o caso se enquadrava em crime de exploração sexual, pornografia não consentida e invasão de privacidade, com penas severas nos Estados Unidos. Só que tudo exigia provas, e muitas delas só podiam ser coletadas com mandado de busca. Enquanto isso, eu perguntava, meu Deus, quantas mulheres ainda não descobriram que estão sendo filmadas? Foi então que aconteceu uma surpresa. Uma das vítimas entrou em contato comigo. Era uma americana de 27 anos chamada Melissa. Ela tinha conhecido Anthony no aplicativo de namoro e, assim como eu, ela tinha caído nessa armadilha. Tinha descoberto também os vídeos que circulavam online. Conversamos por horas. Eu chorei ao ouvir a história dela porque era como ouvir a minha, né? O mesmo charme, as mesmas promessas, a mesma manipulação. Era assustador perceber que ele usava um roteiro, gente. Com Melissa ao meu lado, eu senti que eu não estava sozinha. Juntas começamos a trocar informações e organizar um grupo de apoio às outras vítimas. Quantos mais mulheres apareciam, mais claro ficava. Anthony tinha transformado a vida dele numa máquina de exploração de mulheres. Pouco tempo depois, recebi uma ligação do consulado. Alice, temos boas notícias. A polícia conseguiu autorização para invadir a casa de Anthony. Bom, na busca encontraram HDs, computadores, câmeras escondidas em vários cômodos, inclusive no banheiro. Tinha registros de anos de gravação e, pior, provas que ele também vendia transmissões ao vivo. Sim, gente, enquanto as meninas estavam lá tendo a sua noite de amor, várias pessoas estavam vendo. E ela falou, gente, para deixar claro que isso aqui não aconteceu do dia para a noite não, tá? Isso aí levaram meses para acontecer, porque quando a gente conta aqui, a pessoa fala, nossa, num dia ela foi lá, no outro já estava... Não, as coisas demoram a acontecer. Anthony foi preso preventivamente. Quando eu vi a notícia, chorei de novo. Não de tristeza, mas de alívio. Mas eu sabia, esse processo seria longo, doloroso, cheio de indas e vindas. E talvez eu teria que reviver tudo ainda. Bom, até que chegou um dia, gente, que uma amiga dela mostrou o vídeo dela. Porque a Alice, ela não tinha coragem de ver os vídeos que ela participava. Bom, era o vídeo da câmera que estava no quarto. O rosto dele, de Anthony, aparecia em alguns trechos. Eu não sabia se eu chorava ou se eu simplesmente fingia que aquilo nem era real, mas era. Eu tinha sido gravada, eu tinha sido exposta, violada. E a pior parte, por uma pessoa que eu super confiava. No dia seguinte, eu comecei a procurar informações.
Eu descobri que nos Estados Unidos tem uma lei chamada Revenge Porn Law, que criminaliza a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento. Mas no meu caso não era apenas divulgação, era produção de material íntimo sem autorização. E aquilo poderia ser um crime federal dependendo do estado. Bom, gente, vocês já viram aí que a Alice não era uma bobinha. Então o Anthony, ele achou realmente a mulher que ia acabar com aquela putaria dele, né? Bom, lembra que a Alice tinha conhecido a Melissa, né, lá dos Estados Unidos? Então, a Melissa, gente, ela foi até a polícia local na Carolina do Norte. E a polícia lá abriu uma investigação preliminar. Então, elas fizeram assim, gente, como que fala quando você faz... Ai, meu Deus. Quando você faz... Esqueci o nome. Quando você faz um histórico ali da pessoa, de prints e tal, elas fizeram um verdadeiro acervo ali de coisas para entregar à polícia, tá? Capturas de tela de vídeo, prints, links. Ela falou que foi humilhante para as duas. Mas tinham mais mulheres ali, mas acho que as mulheres nem sabiam, né? Mas ela falou que foi necessário. Ali, gente, a polícia começa a investigar e eles descobriram que esses vídeos estavam monetizados em plataformas internacionais de conteúdo adulto. Então o Anthony, ele não tinha só uma plataforma, eram várias plataformas que ele jogava esses vídeos. A investigação mostrou que o Anthony já tinha feito isso com várias outras mulheres. Era um padrão. E até lá, nas viagens dele, gente, de hotel, ele deixava uma câmera escondida no quarto. Então, depois acharam também imagens de várias turistas, né? De lugares que ele foi de férias e ele gravava essas mulheres no quarto com ele. Foi aberto esse processo criminal e Alice resolveu ir até os Estados Unidos porque ia ter ele chegou aí a júri, então ia ter uma condenação ali para ele. E claro que o depoimento dela era muito importante. Como eu disse para vocês, gente, isso aqui passou vários meses, tá? Mas ela falou assim que, para ir mais direto ao assunto, ela resolve ir até os Estados Unidos para testemunhar. Então, ela testemunhou ali, né, no processo contra ele. E ela falou assim que recontar cada detalhe da relação, viver tudo aquilo, foi bem difícil para ela. Mas se ela se calasse, talvez ele continuasse a fazer isso com várias outras mulheres. Bom, Dani, nesse momento, a minha vida deixou de ser apenas a de mulher apaixonada que acreditou no romance e me tornei sobrevivente e denunciante de um crime internacional. Mas, claro que as investigações ali, né, estavam começando. Eu saí do tribunal, me perguntaram se eu tinha algo a dizer. Eu disse, hoje eu não vou falar por mim, mas vou falar por todas as mulheres que tiveram a sua intimidade violada. Esse crime não vai ficar impune. Então chegou finalmente um dia ali da audiência mesmo do Anthony. Ela falou assim que o caso tinha ganhado uma atenção nacional ali, não apenas por ela, mas por outras mulheres que ali, naquele momento, surgiram mais mulheres que tiveram também relações com ele e como viram, né, começaram a ver a matéria sobre ele, essas mulheres foram atrás para saber se elas também estavam na internet. Bom, ela sentou ali num banco reservado às vítimas, ela disse. O coração batia como um tambor. Quando o júri entrou, eram 12 pessoas ali que iam decidir o futuro de Anthony. Então teve ali, todas as testemunhas começaram a falar, tiveram advogados. Ela falou que quando foi a vez dela, ela mal conseguia segurar o microfone, mas ela contou de toda a história, como conheceu o Anthony em Cancún, que ela acreditou que ela estava vivendo uma história de amor e que meses depois ela descobre que a vida dela estava
né, exposta em sites adultos. Bom, o advogado dele chegou a querer desestabilizar ela, ela contou. Ainda falou assim, mas a senhora não achou estranho que tinha uma câmera ali, não desconfiou? Ela falou assim, não. Eu ainda perguntei da câmera, ele disse que era uma câmera antiga e eu confiava nele. Bom, gente, teve o julgamento de Anthony. O Anthony foi condenado, tá? E ela disse ali que ela hoje sente que a voz dela ajudou a abrir caminhos para que nenhuma outra mulher precisasse passar sobre isso. Passar, né, por isso. E ela falou que foi a primeira vez que ela sentiu em muito tempo que ela podia respirar. Bom, o Anthony foi condenado. Ela não falou aqui há quanto tempo, mas nos Estados Unidos a gente sabe que esses crimes federais aí, as penas não são pequenas, né? Ele deve ter pego aí 15 a 20 anos de prisão. Mas claro que como no Brasil tem coisas aí que pode recorrer. Mas pelo menos, gente, ela teve, né? Foi ouvida. Quantas mulheres não devem ter passado por isso? Quantas mulheres esse cara não deve ter enganado, né? Ela falou que o cara era bonito, o cara muito vistoso, o cara bem financeiramente, fazia muito dinheiro, né? Com esse bando de mulher que ele botava ali na internet, esse monte de vídeo. E isso é uma falta de respeito total, né, gente? Porque, imagina, você tá ali com, sei lá, com seu namorado, com um cara que você tá gostando, você tá ali, né? Você tá acreditando ali que você tá num local seguro e você tá sendo filmada. Ai, cara, eu fico imaginando como que foi pra ela ver as imagens dela na internet, né? E a gente sabe, gente, que mesmo que a justiça deve ter falado, ela não falou dessa parte, mas com certeza a justiça deve ter mandado tirar os vídeos ali do ar. A gente sabe que depois que cai na internet, simplesmente é muito difícil, né, recuperar. Pessoas já fizeram download, os vídeos já foram ali, né, mandados para outras pessoas. Então, a partir do momento que cai essas coisas na internet, é praticamente um caminho sem volta, né? E espero que realmente esse cara, a gente também não sabe se ele agia sozinho, né? Parece que tinha mais pessoas que agiam com ele. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que ela conheceu o Anthony ali nos Estados Unidos, quem me diz que não tem vários Anthonys por aí fazendo a mesma coisa? Então, muito cuidado, fiquem bem espertas, tá bom? E Alice, eu fico feliz, assim, de você ter, né, sido a voz dessas mulheres. Eu sei que deve ter sido bem arriscado para você, porque com esses caras aí não se brinca, mas eu fico feliz que você conseguiu aí realmente denunciar e que o crime foi levado a sério, né, gente? Que levaram a sério, o cara foi preso, teve julgamento, acreditaram em você, né? Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente faz a denúncia e a gente é credibilizada. Porque tem muitas vezes, infelizmente, que não é assim, né? A gente faz a denúncia e nós somos desacreditadas. Ah, não, você tá doida. Aquela câmera ali não filma nada, não. Então, muito obrigada, Alice, por ter dividido a sua história com a gente. Eu acho que traz até mais força para mais mulheres denunciarem. Eu falei para vocês já, né, que eu já tive umas fotos minhas expostas na internet. Sim, gente. Quem tá chegando agora e não sabe, na época eu era bem idiota, né? Eu tinha um namorado na Inglaterra e ele tirou umas fotos minhas dentro da banheira. Nem mostrava assim muita coisa, mas eram umas fotos dentro da banheira e eu acho que tinha umas 2 fotos que o meu peito estava aparecendo, né? E quando a gente terminou, ele simplesmente colocou essas minhas fotos na época no Orkut dele. Sim. E no Orkut dele, como a gente namorava, tinha vários amigos,
tinha pessoas da minha família, tinha meu irmão. E foi horrível, gente, você vê as suas fotos expostas ali. Na época eu falei com a mãe dele, liguei pra mãe dele, falei com um advogado na Inglaterra e ele retirou as fotos depois, ou o Google retirou, nem lembro como que foi a história, acho que foi o Google que retirou, mas eu acho que foi, eu acho que ele retirou, mas é horrível você se ver ali naquela situação. Eu não tirei aquelas fotos pra colocar em Orkut, sabe? Então, assim, eu, ingênua, idiota, confiei na pessoa errada. Nunca mais. Foi uma vez também pra nunca mais. Então, muito cuidado também quando vocês confiarem em alguém. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.